Olá pessoal, com muita satisfação que a gente se reúne aqui mais uma vez então para dar sequência ao nosso trabalho de exposição doutrinária da semana. Bem, eu sou o Jean, faço parte então do grupo de expositores do Centro Espiritual de Luz e a gente convida você aí que ainda não curtiu o nosso canal, que ainda não nos segue aqui no YouTube ou mesmo no Facebook, que curta o nosso canal, ative as notificações para que sempre que a gente botar um material novo você receba em primeira mão. Se gostar do vídeo aí, deixa o seu gostei, se não gostar, pode deixar lá o seu não gostei e comenta. Seus comentários são muito importantes para que a gente possa sempre estar renovando os conteúdos, melhorando, direcionando para aquele caminho que vai ser aquele que vocês estão pedindo. Bom, nosso trabalho nessa semana então é falar sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, façamos o melhor sem exigir nada em troca. Essa é a nossa missão de hoje, explanar um pouco sobre esse tema. E eu quero convidar vocês, nesse momento, então, a gente se unir em oração, elevar o nosso pensamento, o nosso coração ao alto, fazer essa comunhão com Jesus, com a espiritualidade superior, com Deus, para que possamos, de uma forma muito harmônica, muito tranquila e muito abençoada, explorar ao máximo esse tema e esse assunto de hoje. Então, deixa eu colocar aqui uma musiquinha para aclimatar melhor o nosso ambiente, o nosso encontro aqui. E convidar vocês todos, então, a gente fazer essa oração de abertura. Querido amado Pai, Deus Todo-Poderoso, é em Teu nome que nos reunimos aqui hoje e queremos Te pedir a presença das equipes espirituais responsáveis por esse trabalho, por essa exposição doutrinária, pedir a presença das equipes passistas, socorristas, guardiões, protetores e todos os amigos de luz que de uma forma ou de outra nos abençoam, nos protegem, nos auxiliam e nos intuem. Te pedimos, Pai, que nesse momento se forme, ao ouvirmos esse vídeo, ao nos conectarmos a essa energia de amor, que possamos ser abençoados por essas correntes de paz, de luz, de força, de saúde e de equilíbrio. E assim, querido amado Pai, em Teu nome, damos por aberto a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Bom, então, como a gente sempre fala, como a gente sempre gosta de fazer, a melhor coisa é a gente aclimatar para podermos trabalhar melhor o tema com aquilo que o Evangelho nos diz. Sempre com a primeira passagem, com aquela mensagem que o Cristo nos deixou ali, Então eu vou ler na íntegra aqui, que sempre nos ajuda a dar uma direção. Então vamos lá. Capítulo 13, como eu falei antes, que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistos, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estás no céu. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Esse trechinho, está lá em Mateus 6, de 1 a 4. Para quem gosta de acompanhar, para quem gosta sempre de ver as passagens, é sempre interessante. Bom, vamos interpretar então o que Jesus estava falando aqui. Antes da gente entrar nessa parte, eu gosto sempre de falar, para não perder o hábito, das questões aqui do Evangelho. Então nós estamos tratando, nesse momento, nesse capítulo, da terceira instrução, que é a forma, então, de colocar todo aquele fundamento que a gente já aprendeu nos capítulos anteriores, todos aqueles instrumentos que a gente já conseguiu detectar,
Então, com as instruções. Primeiro, lá no 11, primeira instrução, amar o próximo. A segunda, né, por onde começar? Aí começa assim, pelo inimigo, né? E a terceira agora, fazei o bem aos homens. Então, seguindo aqui, e tentando colocar essa instrução em prática, né? Esse capítulo dessa noite, ou melhor, dessa manhã, dessa tarde, dependendo da hora que você está assistindo, nos acompanhando nesse vídeo, ele vai falar basicamente do quê? De amor. Mas não de amor, aquele amor que a gente, quando ouve a palavra, imagina, né? Um amor diferente. Um amor que, na verdade, é o amor em movimento. Esse capítulo fala basicamente da caridade. Então, o tema desse capítulo, de início ao fim, é basicamente caridade. E o interessante dele é que Jesus nos coloca de uma forma muito objetiva a forma como devemos praticar essa caridade. Então, ele dá ali as colocações do que é, o que ela é, como ela funciona e como é que ela tem que ser, para que ela seja uma caridade verdadeira e uma caridade que a gente possa realmente usufruir e se beneficiar na nossa vida, né? Bom, então, basicamente aqui a gente tem que falar de alguns temas que englobam tudo isso e na verdade, faz parte do mesmo contexto. Então, hoje a gente vai falar de crescimento, de melhora de vida, de uma vida mais simples, de uma vida mais feliz. Interessante é que Jesus, quando nos trouxe essa mensagem toda que o Evangelho faz, ele não simplesmente trouxe algumas leis, algumas regras. Na verdade, ele trouxe algo muito interessante. Ele nos trouxe um manual de conduta, um manual de vida que nos conduz ao crescimento e à felicidade, à prosperidade, à saúde e tudo mais que envolve quando a gente consegue fazer a simples mudança, uma simples mudança de sermos um pouco melhor do que já somos. Então, quando a gente consegue transpor aquela barreira, aquele obstáculo, aquele ponto onde a gente se encontra, o simples fato, esse simples movimento de melhora, de transposição daquelas barreiras que a gente encontra, o que a gente mesmo coloca na nossa vida, quando a gente consegue fazer isso, é automático a colheita que vem sempre. Então, quando nós mudamos um pouquinho o nosso viés de vibração, quando a gente muda um pouquinho, vamos chamar assim, aquele nosso coeficiente de vibração, aquela nossa energia que a gente está sempre vivendo, está sempre acostumado, a pessoa que reclama muito, a pessoa que briga muito, a pessoa que está sempre pensando negativo, falando coisas negativas, ela tem aquela energia que, né, que permeia ela, que está ao redor dela e que emana dela. Então, a pessoa que assiste programas negativos, que só fica falando coisas negativas, que só vê o lado negativo da vida, por mais que a vida tenha problemas, tenha dificuldades, né, ela tem um lado positivo. Mas a pessoa só enxerga o lado negativo. O que acontece com esse irmão, com esse cidadão, com esse querido? Ele manda uma mensagem para fora, para o universo, uma mensagem energética, que vai fazer com que sempre retorne para ele mais da mesma coisa. Então, quanto mais ele reclamar, quanto mais ele falar mal, quanto mais ele procurar levar vantagem em relação ao outro, prejudicar o outro, mais, é uma questão automática, uma questão até mesmo de colheita, a vida vai trazer isso para que ele tenha cada vez mais isso, essa condição. E muitas vezes, quando a gente faz uma análise mais a fundo da nossa vivência, da nossa forma de enxergar, nossa forma de levar a vida, a gente vai se dar conta que, por mais que não tenha, daqui a pouco, todas essas qualidades, ou melhor, todas essas qualidades não muito boas juntas, assim, a gente sempre vai ter uma ou outra que não está presente na nossa vida. Ou a gente está pensando sempre negativo, ou então a gente fala coisas que não são muito legais, ou então a gente só assiste programas ruins. E isso, né, cria o nosso coeficiente de energia que a gente está inserido. Então, para que a gente consiga resultados diferentes na nossa vida, temos que transpor isso. E como é que a gente transpõe? Cristo nos ensina. Jesus nos ensina. Jesus nos ensina, na verdade, o caminho da felicidade e da prosperidade. Mas, claro, para isso nós temos que o quê? Arregaçar as mangas. Arregaçar as mangas e colocar, né, como eu falei antes, o amor em movimento. E o que é o amor em movimento? É a caridade. Então, quando a gente consegue transpor esses obstáculos, começa a ter caridade consigo,
começa a cuidar mais da qualidade das informações que a gente busca, das coisas que a gente fala, começa a cuidar a qualidade dos pensamentos que a gente tem, automaticamente das ações que a gente tem também, isso vai fazendo com que nós vamos modificando essa nossa energia, essa nossa aura, ou a mensagem que a gente manda para o universo. E a gente sempre vai ter mais da mesma coisa. Então, quando essa energia muda, quando essa mensagem muda, quando aquilo que a gente está acostumado a falar muda, acostumado a pensar muda, ou agir muda, a gente começa a receber muito mais retorno daquilo. Que é, na verdade, a lei de causa e efeito. Então, a semeadura ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, quando a gente começa a semear, como se diz, quando a gente semeia ventos, né, a gente colhe tempestades. Mas quando a gente começa a semear rosas, a gente vai colher rosas. Quando a gente começa a semear orquídeas, a gente vai colher orquídeas. Então, a vida vai nos dar sempre mais da mesma coisa. Eu lembro de uma história, dentro desse tema ainda, né, falando em semeadura. Acho que eu até já contei isso numa exposição lá para trás, onde falava, né, que a pessoa ia lá, pegava aquela experiência do algodãozinho que a gente faz com a criança, pega um algodãozinho, coloca um potinho, coloca um algodãozinho, coloca água, coloca a sementinha, né? Então, é uma experiência. Então, a gente vai lá e pega 5 sementinhas de feijão, coloca num copinho com algodão, com água, e todo dia, antes do anoitecer, tem que ser no anoitecer, a gente vai lá e faz uma oração muito forte, muito concentrada, para que ali nasçam tomates. E a gente vai repetindo aquilo por vários dias, né? Então, toda noite, antes do anoitecer, antes do sol se pôr, a gente vai lá e faz uma oração muito concentrada, muito forte, para que ali nasçam tomates. A gente vai repetindo isso por alguns dias. Daqui a pouco, começa a acontecer o quê? Aquela semente, ela, né, processo natural, ela eclode e nasce ali eu não sei como chama aquela primeira, aquela primeira forma que a planta tem, mas sai aquele brotinho ali, né? Broto. Sai aquele brotinho e aquela planta vai criando forma. A gente continua orando ali em cima com muita força, muita convicção, muito fervor, que ali vai nascer tomates. O que acontece depois de uns 4, 5 ou 6 dias? O que nasce ali? Feijão. Por quê? A gente semeou feijão, então não tem como a gente colher tomate. Então, essa é uma história, uma brincadeira, mas exemplifica isso, né? Que por mais que a gente se esforce em querer alguma coisa, mas se a gente não tiver ação, se a gente não colocar isso em movimento, se a gente colocar o amor em movimento em forma da caridade, em forma de mudança, em forma de modificação de conduta, de comportamento, de reforma, de transformação, e aí vem a reforma íntima, não adianta, vai vir sempre mais da mesma coisa. Então, caridade, reforma íntima é arregaçar as mangas e trabalhar. Trabalhar em prol do crescimento, trabalhar em prol da caridade, trabalhar em prol de si, em prol do próximo, em prol de todos, né? E esse trabalho que a gente fala aqui, essa tal caridade, ela tem algumas formas, alguns formatos. E aí depois lá a gente vai linkar com o que Cristo falou lá no início, né? Então ela tem algumas formas, ela tem algumas características, né? Que dá para a gente dividir aí. Tem várias subdivisões. Vamos dividir em três partes. Vamos chamar assim, caridade pública, né? Que é aquela que todo mundo vê. Aquela caridade que não é pública, ela é velada. Mas a gente sempre deixa um pontinho, uma beirinha dela para aparecer, para que os outros vejam. E aquela caridade velada, né? Então vamos dividir em esses 3 tipos. Caridade pública é aquela que o cidadão, né, vai lá, faz uma doação, faz um trabalho de auxílio, ou sei lá, faz qualquer coisa pelo próximo e, né, hoje está na moda, né? Hoje nem sei se está tão na moda, mas é da atualidade, né? Vai lá, tira uma foto, né, pá, e publica aquilo. Estou ajudando, estou colaborando, estou contribuindo, né? Isso é ruim? Claro que não. É caridade, é auxílio ao próximo. E isso é muito importante, muito bom. Só que tem um detalhe. Quando a gente faz isso, tem que se avaliar muito o objeto, ou melhor, a intenção dessa caridade. Se essa caridade que está acontecendo ali e essa exposição, ela é com a finalidade de angariar mais pessoas para aquela causa, até que vai. Agora, se essa exposição
ela está ali apenas para se elevar, qual é o mérito disso? Todo mérito, pois afinal de contas está ajudando alguém. Mas pensa lá, é, é, é muito sutil isso. Mas daqui a pouco, será que aquela pessoa que está sendo disposta, ela não está sendo rebaixada? O objetivo da caridade é o quê? É elevar a pessoa que precisa de ajuda e não rebaixá-la. Não é a gente se elevar em cima dos outros, em cima da dificuldade dos outros, em cima do problema dos outros. É o contrário. É a gente aproveitar, ou melhor, é a gente pegar aquele momento, aquele instante em que o irmão, o que é a gente mesmo, né, em diversas situações, está necessitando, está precisando de alguma coisa, né, e vem alguém, vem e nos auxilia e nos eleva, nos levanta, nos bota lá em cima, nos bota de pé. Então o objetivo da caridade é esse. Então muitas vezes quando a gente faz a exposição da pessoa, daqui a pouco aquela pessoa, isso pode ser e até contra, porque daqui a pouco em vez de elevar a pessoa, isso pode humilhar a pessoa. Então muito cuidado nessa hora. Então ela tem esse valor? Tem. Ela ajuda? Ajuda, mas ela é perigosa nesse sentido. E aí também tem outro detalhe. O reconhecimento dos homens, como fala Jesus lá, já é o pagamento. Então, aquele que faz isso e expõe, ele já está recebendo o pagamento pelo reconhecimento dos homens. Que pagamento mais ele vai querer de Deus? Então, na verdade, a caridade pública, ela é muito comum aí nas redes sociais, ou então aqueles artistas que têm suas fundações, como se diz, suas obras sociais e divulgam isso, ali eles já estão recebendo pagamento. Então, é uma caridade? Sim, é válida, com certeza. Ajuda muito, mas ela não é, talvez, a melhor caridade. Ou não é a melhor caridade no sentido de que a pessoa, né, faça aquilo de coração. Porque, na verdade, ela está fazendo com uma intenção. Uma intenção de quê? Talvez, né, não em todos os casos, mas talvez, de se elevar. Tá, e tem aquela outra caridade, a caridade que é velada, mas a gente deixa só uma pontinha, né, aparecendo para que os outros vejam. Então ela é uma caridade velada. Qual que é a intenção dessa caridade? É realmente ser velado ou a gente quer que um pouquinho, né, fique aparecendo e as pessoas vejam e aí nos reconheçam? Da mesma forma. No mundo espiritual, o que vale é a intenção. E a intenção, nesse caso, qual foi? Né? Se expor. E a caridade velada? Essa é a verdadeira caridade. Por quê? Ela não busca reconhecimento. A pessoa que está fazendo e ela faz de coração, ela faz porque ela se sente bem. Ela faz porque aquilo faz bem para ela. Ela faz porque o fato de ver o outro melhor beneficia ela porque ela se sente bem. Ela cumpre a parte dela perante a sociedade. Então ela cumpre os objetivos que Deus quer com ela. Ela quebra a inércia e vai além. E ao ir além, ela modifica o seu padrão de vibração, o seu padrão energético, a sua percepção da vida, a sua percepção de mundo. Ela sai do egoísmo, de enxergar só o seu próprio umbigo, de enxergar só os seus problemas e começa a enxergar o problema do outro, que muitas vezes é milhares de vezes pior que o nosso. E aí, ao ver o do outro, nossa, como eu sou feliz, como eu sou beneficiado. Porque muitas vezes o próximo que está lá, ele não consegue fazer às vezes as coisas básicas, ou não tem o básico. E aí quando a gente se compara e vê o contraste, nossa, a gente que vive reclamando, pelo amor de Deus, eu tenho tudo. O irmão não tem nada, então vou dar um pouco para ele, vou ajudar ele. Então a caridade velada é isso. É aquela caridade que está ali, não precisa aparecer, não deve aparecer, deve ser de coração. Pois, afinal de contas, ela não busca exposição, ela não busca se elevar, ela busca, sim, auxiliar, melhorar a condição do outro, fazer com que aliviar, de certa forma, consolar, encorajar, né? Acalmar o coração, enfim, ela tem todas essas conotações que fazem o quê? Que só trazem o crescimento. E é aquilo, né? Quando a gente transpõe aqueles movimentos, transpõe essas barreiras e começa a semear, né? A gente vem a colheita. Então, toda caridade, quando ela é de coração, ela vai ter uma colheita. Não que a gente deve fazer isso esperando a colheita, porque daí ela não vai ser de coração, ela vai ser uma negociação, e não é esse o objetivo da verdadeira caridade. É sim de levar amor, de levar tranquilidade, de levar harmonia, de levar crescimento. Tá, tudo bem. Então a gente falou de caridade, falou aqui de reforma íntima, mas eu não tenho hábito de fazer isso. Eu não tenho hábito de
de ter essa conduta que tu está falando aí, essa conduta toda, como é que se diz, toda certinha, toda velada, toda... A minha conduta é meia torta mesmo. Tá, mas e aí? Aí vem aquela coisa que a gente chama de reforma íntima. Quando a gente se dá conta disso, que a gente não está agindo muito certo, que a nossa conduta não está lá, aquela maravilha, quando a gente começa a se dar conta dessas coisas, já é o primeiro passo, já é o primeiro start, já é o primeiro insight, que na verdade é o quê? A gente começa a reconhecer onde é que a gente está, digamos, precisando melhorar. E aí começa o trabalho de melhora, começa o trabalho de renovação, começa o trabalho de crescimento. Então, se fala, né, que um atleta, para ele ser bom em alguma coisa, para um músico, para ele ser bom em determinada música, enfim, que a repetição ela acaba criando comportamentos em nós, comportamentos entre aspas repetitivos, né? Talvez até automáticos, porque conforme a gente vai repetindo processos, eles vão se tornando automatizados para nós, e aquilo que daqui a pouco era até estranho, era até difícil, daqui a pouco aquilo se torna tão natural, né? Porque automatiza o processo e ao mesmo tempo modifica a condição, modifica a percepção, modifica o viés. Então diz que tudo aquilo que a gente faz 10 mil vezes, a gente se torna especialista. Isso vale para o esporte, isso vale para matemática. Isso vale para tudo. Então, sempre que a gente vai repetindo, aquilo vai, de certa forma, sendo absorvido pela gente, tornando aquela condição uma condição natural e, com isso, há uma modificação, há uma transformação. Então, sempre que a gente começa a repetir, a gente se melhora. E isso vale para coisas boas e para coisas não tão boas, tá? Então, toda aquela repetição que nos faz bem, a gente pode chamar de virtude, né? Então, repete coisas boas, então a gente acaba criando virtudes para a gente. Nós acabamos fazendo uma nova programação, vamos chamar mental, mas uma nova programação do nosso ser, e aquilo se torna natural para nós. E com isso, né, acaba deixando de ser tão difícil. E a gente começa a colher os benefícios disso, porque é muito bom poder auxiliar, poder levar auxílio, poder chegar numa pessoa que está desesperada e daqui a pouco com uma palavra, com um consolo, com um encorajamento, até mesmo com uma questão material, aquela pessoa se sentir mais aliviada, a gente poder sentir aquela energia de gratidão, de amor que a pessoa emana e manda para a gente. Agora, o contrário também. Então, sempre que a gente vai repetindo coisas, né, que não são tão legais, a gente pode também se viciar naquelas coisas e criar vícios, que na verdade nada mais são do que movimentos repetidos, né? A gente vai repetindo a mesma condição e quando vê a gente se transforma, ou melhor, a gente acaba criando um hábito ruim que vai, na verdade, desenvolver e virar um vício. Então, a repetição ela tem esse poder. E por que não a gente não usar isso a nosso favor? Então, começa devagarzinho, começa fazendo um pequeno movimento, começa a dar bom dia para a pessoa quando chega no trabalho, né? Então, o cara lá sempre chegava no trabalho carrancudo, cara fechada, afinal de contas levantou cedo, teve que sair cedo de casa no frio, né? Então não chegava no trabalho de uma forma muito, né, aquela cara fechada. E automaticamente as pessoas, né, rebatiam, né, ou reagiam àquela cara fechada nele. Em dado momento ele resolveu, né, não, vou mudar isso daí, isso não é legal. E aí começa a dar bom dia para as pessoas. O que acontece quando a gente dá bom dia, porém, quando a gente chega no trabalho ou quando a gente passa pela rua? Normalmente a gente recebe esse bom dia de volta. E aí a pessoa começa a dar conta que, puxa vida, a minha manhã começou a ficar mais leve, minha manhã começou a ficar mais tranquila, parece que a energia está diferente. Então, olha que um simples movimento, uma simples troca de comportamento já começa a criar uma reação diferente. Então, o dia daquela pessoa daqui a pouco vai ser mais tranquilo, vai ser mais produtivo, ele vai estar mais apto, se ele trabalha com vendas, atender melhor o cliente dele, se ele trabalha com qualquer outra atividade, ele tem mais disposição, mais vontade de fazer aquilo e acaba entrando num círculo virtuoso. Então, uma simples mudança positiva na nossa vida pode influenciar de maneira tal que transforme todo o nosso dia, toda a nossa semana, toda a nossa forma de viver, todo o nosso viver. Então é isso. A reforma íntima, na verdade, é isso. É a gente identificar aqueles pontos onde a gente precisa dar uma melhoradinha, não sofrer com isso e procurar fazer o quê? Ter uma ação diferente.
O que passou, passou. Não tem como mudar o que está para trás. Mas a gente tem como mudar hoje, que vai refletir lá na frente, no futuro. Então, essa é o viés, essa como se diz, o principal chamado dessa questão aqui da caridade, da questão da mudança de hábito, da questão da reforma íntima. É a gente conseguir mudar, conseguir transpor essas barreiras, que são barreiras que a gente tem, porque na verdade são hábitos. Então, quando a gente consegue modificar isso, a gente começa a colher os frutos dessa ação. Não deixa de ser uma ação. Então, não tem como a gente colher, ou melhor, não tem como obter resultados diferentes se a gente não modificar nossas ações. Então, quando a gente modifica nossas pequenas ações do dia a dia, os resultados lá na frente vão ser diferentes. Bom, e em relação a essa questão que ele fala aqui, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. O que será que ele queria falar com esse negócio aqui, né? Com essa frase bem elaborada, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Como é que uma mão não vai saber o que a outra mão está fazendo? Porque, na verdade de contas, a mão não tem consciência. Quem tem consciência sou eu, é minha cabeça, é meu cérebro. Então, se essa mão está fazendo alguma coisa, não saiba a vossa mão esquerda. Se essa mão aqui, a mão do relógio, a esquerda está fazendo alguma coisa, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, quer dizer, como é que uma mão não vai saber da outra se é a mesma cabeça que está controlando ali? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, de uma forma assim, bem direta, bem específica. Ele quer que, na verdade, os hábitos que a gente tenha sejam tão comuns, sejam tão nossos, sejam tão... Deixa eu achar a palavra certa. Sejam tão habituais que a gente nem se dê conta do que a gente está fazendo. Por exemplo, a respiração. Se a gente parar para analisar, agora que eu falei em respiração, você está lembrando que você está respirando. Mas antes você nem lembrava. Não tiver um problema, uma dificuldade, você respira e nem sabe que está respirando, nem lembra. Aquilo é automático. O coração. Agora que eu falei do coração, a gente ficou atento, né? E está até de repente sentindo que o coração está batendo. Mas se não, a gente nem sabe que ele está batendo. Então, na verdade, é isso. Outro exemplo, piscar os olhos, né? Agora que eu falei, você se deu conta e de repente está piscando o olho aí. Mas, via de regra, a gente nem lembra que a gente pisca o olho, a gente simplesmente pisca, a gente simplesmente faz o coração bater, a gente simplesmente respira. E quando ele fala essa questão, é isso que ele está nos referindo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, na verdade isso. É fazer com que o amor, a caridade, o auxílio ao próximo, a ajuda aos necessitados seja algo tão comum, tão espontâneo na nossa vida, que a gente faça sem nem sequer se dar conta que está fazendo. Que isso seja algo que está tão, como se diz, tão ali, tão presente, que é tão comum, tão normal para a gente, que isso acontece de uma forma espontânea, tranquila, harmônica, e a gente nem percebe. Então, na verdade, o que ele fala aqui para a gente é isso. Bom, e sobre a nossa perguntinha, ou melhor, sobre a nossa afirmação da exposição dessa noite, né, dessa manhã, dessa tarde, na hora que você está vendo esse vídeo. Façamos o melhor sem exigir nada em troca. O que é? Quando a gente faz algo exigindo algo em troca de alguém, né, isso não é caridade, isso não é amor, isso aí pode ser qualquer outra coisa, menos caridade, menos amor. Então, fazer o melhor sem exigir nada em troca é o quê? É ser espontâneo, é ser verdadeiro, é se doar, é fazer aquilo, porque aquilo faz bem para quem está fazendo. Aquilo nos traz um bem maior, aquilo nos traz uma satisfação pessoal, aquilo nos faz algo que faz com que a gente leve a vida adiante, faz com que a gente transforme a nossa existência. E ao fazer, a gente colhe os frutos, a gente colhe os benefícios disso. Lembra daquela máxima do Cristo? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é isso. Quando a gente muda esse nosso viés energético, quando a gente muda, quando a gente sai da vibração negativa e entra na vibração positiva do amor, da luz, do entendimento, do crescimento, e a gente se esforça para que isso seja uma rotina na nossa vida, essa transformação ela acontece. A gente está buscando o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Muitas vezes a pessoa está ali, quer uma coisa, e tenta, e batalha, e vai, e se esforça, e não consegue.
não consegue, aquilo não vem para ela. Daqui a pouco ela nem está lembrando mais daquela coisa, ela mudou, daqui a pouco a percepção, ainda quer, claro, aquela coisa, mas né, não está mais tão preocupada e começou a ajudar o outro. Começou a dar bom dia para o vizinho, começou a sorrir mais, começou a dar mais atenção para o filho, mais atenção para a tia, enfim, começou a fazer aqueles pequenos gestos da vida. E daqui a pouco, do nada, aquelas coisas que não vinham, daqui a pouco aquilo começa a vir do nada. Daqui a pouco aquele trabalho aquele emprego que a pessoa tinha, que ela não era feliz, daqui a pouco surge uma oportunidade ali na frente, né? E do nada aquilo entrou na vida da pessoa. Por quê? Porque ela fez pequenas mudanças que vão refletir lá na frente. Lembra daquela passagem, né, que diz que uma batida de asa de uma borboleta em determinado lugar pode gerar um furacão do outro lado? Pois é, na verdade é isso, o amor é isso, a caridade é isso. Pequenos gestos de amor, eles vão se multiplicando, se transformando em grandes gestos de amor. E são contagiosos. O amor é contagioso, o otimismo é contagioso, assim como as coisas negativas também são. Então, se a gente puder se contagiar desse amor, se contagiar dessa luz, se contagiar dessas coisas que fazem bem para a gente, para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa transformação, para a nossa mudança, esse é o objetivo da vida. Esse é o objetivo da gente estar aqui, aprendendo, crescendo, errando, acertando, né? Então, a vida é isso. A vida, na verdade, o que é? Nada mais, nada menos que uma escola. E a escola com a missão que a gente tem de aprender a amar. E a caridade nada mais é do que a melhor, maior e mais eficaz ferramenta. Pois mesmo Jesus já falava, né, que fora da caridade não há salvação. O que ele queria dizer com isso? Que a caridade é a ferramenta que a gente tem que usar sempre, pois ela vai ser sempre o bálsamo, o auxílio e principalmente a nossa ferramenta maior de colocar o amor em movimento. Então, essa é a mensagem que nós tínhamos para essa tarde, para essa manhã, para essa noite. Eu quero agora convidar vocês novamente a gente fazer então a nossa oração de encerramento da exposição, mas também nesse momento colocar as nossas intenções, os nossos pedidos para o nosso Pai Maior, que através dessa corrente de amor que a gente conseguiu formar aqui, em virtude do tema, em virtude das sensações, das emoções e de tudo aquilo que vocês foram sentindo, que eu fui sentindo, que nós fomos sentindo juntos aqui ao falarmos, a gente criou uma conexão. E essa conexão está abençoada pelo nosso Pai Maior, ela está protegida e amparada pela espiritualidade. Então a gente tem que tentar agora, nesse momento, tirar o maior proveito disso, sorvendo essas energias que a espiritualidade vai derramar sobre a gente aqui nesse momento. Já está derramando, né? Ao simples fato de a gente estar vendo esse vídeo. Pois essa conexão, ela se cria em qualquer tempo, né? Basta a gente se conectar a essa energia e a esse amor. Então eu quero convidar a todos nesse momento a elevar então o nosso pensamento ao alto e pedir ao nosso grande Pai, nosso grande Mestre Jesus, que de uma forma consciente, toda e qualquer negatividade que possa ainda estar sobre nós, oriundos dos nossos dias a dia, do nosso dia a dia, nossas preocupações, nossos problemas, nossas dificuldades, nesse momento, Pai de amor, a gente quer te entregar elas conscientemente. Queremos te pedir também, Pai, que toda e qualquer negatividade que possa estar em nossas casas, locais de trabalho, casas de amigos, parentes e familiares, que nesse momento, Pai, todas elas, sem exceção, sejam recolhidas, sejam levadas ao espaço e lá queimadas de forma a não prejudicar a mais nada e nem a ninguém. E a gente quer te pedir, Pai, nessa hora sagrada, derrama sobre nós as tuas bênçãos, oriundas dos teus laboratórios de amor. Derrama luz, paz, tranquilidade, harmonia, entendimento, saúde, equilíbrio, força, transformação e tudo aquilo, Pai, que se fizer necessário a que possamos conscientemente fazer essa mudança na nossa vida, mudar esse viés energético, vencer essas barreiras que muitas vezes nós mesmos nos colocamos e que possamos, Pai, unidos a Ti e ao Teu amor, fazer esse arregaçar de mangas e trabalhar em prol de nós, da humanidade e do crescimento de todos, através da caridade e do amor. Queremos te pedir que essas mesmas energias que Tu derrama sobre nós abundantemente nessa hora, Pai,
sejam levados às nossas casas e lá ilumine tudo e a todos. Ilumina, Pai, nossos locais de trabalho, as casas de nossos amigos, parentes e familiares, e que todos, Pai, possam receber essa luz, esse amor, essa paz, esse carinho, essa força, essa energia que transmuta, que acolhe, que fortifica, que acalma, que encoraja, que eleva, que transforma. E assim, querido amado Pai, nós te agradecemos a toda a espiritualidade que esteve aqui presente, nos auxiliando, nos protegendo, nos intuindo e principalmente abençoando a nossa casa, a nossa família, as nossas intenções e todos os nossos familiares, todos os nossos queridos que a gente, com certeza, nesse momento, a gente mentalizou e pediu. Então, muito obrigado, Pai, por a espiritualidade, pela presença. Obrigado, Pai, por todo esse amor. E em Teu nome, a gente pede permissão, então, para dar por encerrada a nossa exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, então. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, todos que nos prestigiaram. Se gostou, né, compartilha, manda aí para sua família, manda para os seus amigos. Deixa ali o seu gostei, o seu não gostei, faz os seus comentários, né? E vem o convite, arregaçar as mangas e fazer a transformação da nossa vida. Muito obrigado a todos, uma boa semana e fiquem com Deus. Tudo de bom.